Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, se a obra que alguém edificou nessa parte permanece, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos, porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos em sua divina presença e nós queremos meditar o tempo que o Senhor nos permitir para desse texto que o Senhor nos deu possa então tirarmos um contexto para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Pois, Senhor, estamos procurando cada dia, cada momento, examinar, consultar, inventariar nossa vida, porque o que nós mais desejamos é estar mais perto de Ti e ser mais parecido com o Senhor em todos os momentos, em todas as causas da nossa vida. Pois nós rogamos estas bênçãos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, pode sentar. Para apresentar a Cristo, não é com uma cara de santarrão e nem com apresentar uma religião. Vivemos num tempo, vivemos em uma era que é, podemos dizer, a era mais moderna que existiu em toda a história. Ultramoderno, não é isso? Então, você pode ser a pessoa de Jesus Cristo naquilo que você faz. Estão entendendo? Porque se você encontrasse o apóstolo São Paulo nos dias dele e tivesse uma conversa com ele, ia demorar um pouquinho para você descobrir quem ele era, tá?
que ele não tinha nenhum traço de religião e nenhum traço daquilo que ele era um gigante, filósofo, conhecia o grego, o hebraico, o aramaico e todas as línguas do seu dia, que eram línguas tribais, que ele falava 9 idiomas. Então, para você descobrir quem Paulo era, você tinha que conversar um bocado com ele, porque ele nunca ia mostrar a capacidade intelectual que ele tinha, porque lá em Filipenses ele diz que ele tomou o corpo dele, reduziu a servidão, para, depois de ter pregado a muitos, ele mesmo não fosse reprovado. Paulo, ele disse: não usei de palavras sublimes para que vocês não se firmassem no que Paulo é, mas no que é Jesus Cristo. Entendeu? Então, apresentar a Jesus Cristo não é um camarada da Sibéria que apareceu nessa semana aí, né? Que conseguiu enganar 4.000 pessoas desde 1990, agora colocaram na cadeia. Que ele era Cristo, 4.000 pessoas numa região meio desértica lá, e fez lá um feudo lá, né? E todo mundo trabalhava para ele. Era proibido a pessoa usar qualquer medicamento para a doença. E quando entrava no sistema dele, tinha que dar tudo o que tinha para ele. E ele conseguiu ficar agora até esses dias nesse poder. Agora a polícia da Rússia foi lá e encanou ele e acabou. Mas 4.000 pessoas doentes, escravizadas, virou um inferno aquilo, entendeu? Ele se identificou como Cristo, né? Como Cristo. Saiu a reportagem sobre esse assunto aí. E o nome dele é perfeito. Sabe qual é o nome dele? Sergei. Sergei, no caso, né? Mas a pronúncia é Sergei. O repórter falou que nominho ruim, hein? O repórter falou, Sergei é o nome dele. Ele é um siberiano. Pois é. Então, o que estou falando nesta noite? Ser Cristo é atitude, ser Cristo é comportamento, ser Cristo é vida separada, ser Cristo é manifestar a fé nesta palavra sem nenhuma adulteração, sem nenhuma, como se diz, acrescentar, diminuir ou querer buscar algo diferente. A coisa mais simples que tem é a fé. E por causa da fé ser tão simples, é que as pessoas tropeçam nela. É por isso que elas tropeçam. E a vida espiritual é tão simples, a vida com Deus é tão simples, tá? E que as pessoas perdem a Cristo por causa da simplicidade. Por que as pessoas recusaram continuar com o irmão Brana depois da abertura da palavra? Porque a primeira coisa que o irmão Brana pregou foi Deus em simplicidade. Depois a brecha, depois o primeiro selo. Porque fazendo com que a igreja entendesse que para alcançar a revelação daqueles mistérios, tinha que entender da maneira mais simples possível. E então isso não agradou o mundo teológico. Agora, a vida do irmão Brana era caçador, mão calejada, trabalhou em várias coisas na sua vida, né? Ele fez manutenção de cabo telegráfico, ele trabalhou em fazenda, mexendo com gado, até vendedor ele foi. Ele foi um homem que trabalhou todo dia da vida dele. E não teve nenhuma profissão de destaque, né? Que pudesse dizer que era uma coisa que destacava. E a vida simples que Deus trouxe para o irmão Brana era para manifestar Jesus Cristo.
A vida simples que Deus nos dá é para manifestar Jesus Cristo. Não é questão de você não ser um médico, não é questão de você não ser um doutor em uma profissão, ter um curso acadêmico. Você pode ter um curso acadêmico. Eu conheço alguns médicos, que se você conversar com ele e não falar nada, você não vai descobrir que ele é médico. Não vai descobrir. Pela simplicidade que ele conversa, a maneira que ele é. Entendeu? Então, você tem que separar exatamente aquilo que você faz como profissional do que é a vida cristã. Tá? É isso que devemos fazer. Jesus mecânico, Jesus pintor de parede, Jesus pedreiro, engenheiro, né? Engenheiro, advogado, médico. As pessoas às vezes têm uma vida cristã ilibada e exercendo uma profissão que tem que enfrentar a sociedade do dia a dia, e é como ser um comerciante. Se você tivesse um comércio, não estou falando de vender cachaça não, viu? E nem estou falando também de você ter salão de beleza. O que mais que pode comprometer? Salão de beleza, vender cachaça. Oi? Vender cigarro, essas coisas aí. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você pode ter um supermercado. Estou dizendo que você pode ter muitas áreas no comércio sem se comprometer. Sem problema. Sem se comprometer. Tá? E você manifestar Jesus Cristo naquilo que você faz. Eu conheço um moço que ele é um empresário, um bem-sucedido empresário. E a área que ele trabalha não tem nada a ver com o que ele comercializa, não tem nada a ver com bebida, nada. É uma área assim que serve como, digamos, produtos escolares e assim por diante. É um cristão excelente. Excelente. E quando as pessoas oferecem uma certa vantagem para ele, para subordinar, porque eu sou representante de uma empresa, e diz, olha, eu vou te enviar X para você, e aí você vende aí, vamos fazer um acordo aí, você passa uma parte para mim e a empresa não fica sabendo. Não faço isso. Eu prefiro perder a concorrência e não vender o seu produto, que é barato, e vender um produto mais caro, mas ser honesto. Então, isso exige da gente, né? Exige da gente uma postura. Então, apresentar Jesus Cristo não é você ser analfabeto, tá? E se você for também, não tem problema, você o apresenta do mesmo jeito, tá? Apresentar Jesus Cristo na sua vida, naquilo que você faz, é você ser honesto naquilo que você faz e ser sincero no seu trabalho. Acabou. Deus te deu aquilo para fazer, faça aquilo com honestidade, com sinceridade e faça o melhor. Então, aonde você for, o que você fizer, apresente a Jesus Cristo na sua vida, no seu trabalho. A leitura que eu fiz aqui, se eu fosse realmente tomar ela inteira aqui no versículo 12, parece que o Paulo está dando uma ideia aqui, dizendo assim, e se alguém sobre esse fundamento, que fundamento é a palavra, formar um edifício de ouro é divindade, prata é redenção, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quando fala fogo,
tá? Fogo é o espírito. Quanto mais fogo, mais calor você põe no ouro, mais ele se purifica, melhor ele fica. A prata são artefatos caros, né? Metal nobre, mas madeira queima, palha queima, feno queima. Quer dizer, ele está dizendo que uma casa que você edificou, ela vai ser provada pelo fogo. Deus vai enviar o Espírito Santo para uma igreja, para uma era. Qual é a casa que você edificou? É de ouro? Resiste. É de prata? Resiste. É de madeira? É de palha? É de feno? Não. Por que muitos não resistem à mensagem ao longo do tempo? Por causa disso. Porque Deus vai enviando porções da sua palavra, abrindo e revelando. De repente alguém pega fogo aí, ó, vira cinza. Não é isso? Queima, acaba. Então, cada obra é provada pelo fogo. Olha, todos que estão na mensagem têm ou seja, a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso há um requisito, entendeu? Para isso há um requisito, que é a palavra. A palavra é o requisito de Deus para nós recebermos o Espírito Santo, é a palavra. Agora, se eu não sou capaz de suportar a palavra, como que ele irá me dar o Espírito Santo? Se eu não sou capaz de guardar a palavra, como que ele pode me dar o Espírito Santo? E quando o Espírito Santo vem a um povo, vem a uma pessoa, que ele é rejeitado, dali por diante, não há mais sucesso na vida daquela pessoa ou daquela igreja. Porque foi dado. Por isso que o profeta fala que Agostinho de Hipona, que fala Agostinho de Hippo, um homem de uma relevância muito grande nos seus dias, e ele teve a oportunidade de receber o Espírito Santo. Está nas eras da igreja, tá? Ele teve a oportunidade de receber o Espírito Santo, e ele rejeitou o Espírito Santo quando veio a ele. Você sabe o que ele fez? Por ele ter rejeitado o Espírito Santo, tornou-se um religioso, desencadeou uma perseguição, foi fogueira, pena, todo tipo de martírio ele aplicou sobre os cristãos, mas teve a oportunidade de receber o Espírito Santo. E quantos têm esta oportunidade e cruzam os braços? Agora, vamos examinar qual é o material que esta casa é feita. Ela é de ouro? Ele vai enviar o Espírito Santo para todos, mas nem todos recebem. O céu é para todos quantos creem. A salvação é para todos, mas nem todos são capazes de ser salvos. A cura divina é para todos, mas nem todos são curados. Estou citando palavras do irmão Branham. Você então, nós recebemos, eu vou ler uns dois textos aqui, e você vai perceber que este tempo aqui se requer muito mais que foi de Wesley, muito mais que foi de Lutero. Na era pentecostal,
Por quê? Porque a era pentecostal, eles tinham uma vida santa, separada, sem sombra de dúvida, lá no começo. Mas a era pentecostal, ela colocou um paradigma para receber o Espírito Santo, que era falar em línguas. E quando eles estabeleceram isto, então quando a pessoa falava em línguas, eles diziam, agora eu tenho. E eles não tinham. E por descansar, que eles tinham o Espírito Santo, então aí começou a cair as barreiras, aí começou a frouxidão, começou a abrir a porta, e as pessoas, não tem problema não, eu tenho o Espírito Santo. A mulher, eu cortei o cabelo, mas tenho o Espírito Santo. Eu fiz isso de errado, mas eu tenho o Espírito Santo. E hoje chegou uma situação que todo mundo que entra na igreja e fala em língua tem o Espírito Santo. E as pessoas tendo um comportamento dos mais baixos e hediondos que tem. Diz que tem o Espírito Santo. Então, foi um espírito enganoso que entrou no meio deles, e eles são enganados, liderança e povo enganado. Aí vem o Senhor, num tempo como esse, vai lá e tira algumas pessoas de lá, sai do meio deles, e Deus cruza o seu caminho, né? Deus cruzou o caminho, não foi só da mulher samaritana não, tinha muita gente. Deus cruzou o caminho, não foi só de Marta e Maria, quando ressuscitou a Lázaro, o cemitério estava cheio de gente. Deus cruzou o caminho de muita gente lá no tanque de Betesda, e Deus tem cruzado o caminho de muita gente hoje. Mas agora a pergunta que se faz, quando ele cruza, passa no meio de um povo, quem pode perceber a presença dele e agarrar a esta oportunidade? Como foi com Natanael, lá debaixo daquela árvore. Como foi com os primeiros discípulos. Passou por meio de tanta gente e levantou 12 entre toda aquela gente. Então, significa que Deus envia o Espírito Santo para uma era, chama um povo para fora e apresenta o plano dele. A mensagem é o plano de Deus. Agora, você e eu, nós recebemos uma proposta para ir para o céu. Nós recebemos uma proposta para ser cheio do Espírito Santo. Nós recebemos uma proposta para sermos verdadeiros crentes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar ou eu vou rejeitar? Nesta era se exige. Por que exige? Por causa da condição do mundo. Por causa da condição da era, se exige muito. Exige muita oração, exige que você jejua, exige separação, exige comportamento, exige atitude. Isso é uma coisa que é espontânea na nossa vida. Isso é espontâneo. Quando o Senhor começa a trabalhar conosco, você percebe que algo está acontecendo que não é normal, aquilo está além do normal, é sobrenatural, e as coisas começam a se moldar, começam a se encaixar. Por que tantas moças casam e levam muito a sério o casamento? O moço casa e leva muito a sério o casamento, e outro casa para ele, Por que uns batizam e levam muito a sério a vida cristã depois do batismo, e outros se batizam
depois do batismo eles não levam nada mais a sério. Então tem que ter dentro daquele homem, daquela mulher, tem que ter dentro dele uma índole, tá? Tem que ter como se diz, uma âncora. Tem que ter uma voz acima da voz dele, da razão dele, para ele subjugar tudo. Tudo que está fora da palavra vai ser limpo, vai tirando da vida dele, vai limpando a vida daquela pessoa. Quanto mais ele avança em direção à palavra, mais puro ele fica. Quanto mais ele avança em direção da palavra, mais ele tem desejo de avançar. Isso é a sua chamada, isso é a sua eleição, essa é a sua predestinação. Uns têm prazer em cantar e adorar e estar nos cultos, outros vêm nos cultos só na base do laço, o laço que eu falo, da obrigação. Isso nunca vai funcionar e nunca você vai ter o Espírito Santo se você faz as coisas para Deus obrigado. Eu faço porque eu sou obrigado a fazer, do contrário eu não faria. Não faça para você não ser um hipócrita maior. É isso? Pois bem, então, eu tenho um pequeno tema para isso aqui, que significa: a palavra manifesta pensamento. Eu vou ler o texto. Olha, eu tenho que correr porque hoje não posso demorar. Comecei atrasado. Quando a pessoa pensa uma coisa, ela pensa de uma maneira assim. Pensei, passou um passarinho, passou um pensamento assim, eu pensei. Você sabe que um pensamento no céu fala mais alto do que a minha palavra? E aquele pensamento, não importa o tempo que passa, um dia aquele pensamento se manifesta, se você é propenso a fazer aquilo. Aí você pode abrir muita coisa, que você não faria aquilo por nada, mas pensou em fazer aquilo. Mas o tempo vai passando e aquele pensamento sempre dá uma passada por ali, entendeu? Até que aquele pensamento se manifesta e se torna uma realidade. Eu estou falando daqueles que é propenso fazer o que é errado. Só não faz o que é errado porque sabe que vai haver uma condenação para ele. Só não faz porque é errado porque, na verdade, ele tem medo. Mas aquilo passa e aquele negócio vai acostumando com aquele pensamento, até que aquele pensamento um dia se manifesta. É a mesma coisa de você apresentar para uma criança que tem medo de gato, de cachorro. Aí você vai trabalhando com aquela criança, familiarizando aquela criança, de repente ela pôs a mão na cabeça do cachorro e perde o medo. É a questão de tempo de aproximação. Todo pensamento contrário à palavra tem que ser reprimido na hora. Se você der margem para ele, ele vai ser um laço lá na frente. Eu quero ler o que o profeta disse. Diz assim, antes de concluir, eu sei que há uma interrogação em suas mentes. Vocês desejam saber se eu creio na doutrina da pré-existência. Eu não creio nesta doutrina dos mormons, da pré-existência das almas, mais do que creio na reencarnação ou a transmigração das almas. Sejam cuidadosos. Aqui
E notem o seguinte: não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra, ou a semente, é isto. Lá no passado, muito distante, para o alcance da mente humana, o eterno Deus, com eternos pensamentos, pensou e decretou: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Isso é Romanos 9:13. O que Esaú pensava? E o que Jacó pensava? Eu só vou abrir só um parentezinho aqui, ó. Jacó pensava assim: olha, ei, se eu fosse o primeiro, hein? Ah, se eu fosse o primogênito, ah, se eu tivesse o que o meu irmão tem. Ele não falava aquilo querendo passar uma rasteira no irmão. Ele desejava a posição de Esaú, mas ele sabia que não tinha jeito porque ele nasceu por último. Mas é o que ele pensava o tempo todo. Agora, do outro lado, Esaú pensava: eu sou o primogênito, eu vou herdar tudo do meu pai, tá? Mas se eu tiver a oportunidade um dia de eu ganhar um dinheirinho com isso, eu vou fazer algum negócio com isso. Se eu tiver que fazer algum negocinho aqui, eu faço. Se eu tiver que fazer alguma coisinha aqui para melhorar a minha situação, eu vou fazer. Até que um dia, esse homem ficou com fome. Tá? Fome do mundo, fome dos negócios, fome das coisas erradas, fome. Ele teve fome. A fome de Esaú não era somente pelo guisado. E espiritualmente diz que ele tinha fome pelo mundo. Ele casou com as ismaelitas, você quer saber? Não casou nem com uma moça da família dele. Jacó casou com Raquel. E Raquel era prima de Jacó, tá? Mas ele casou com a ismaelita, e que foi uma tristeza para a mãe dele, Rebeca, diz as Escrituras. Então, ele desejava, até que um dia teve a oportunidade. Jacó fez uma comida boa, não sei se era bom cozinheiro, só sei que ele fez uma boa comida, cheirou, quando a pessoa dá uma boa cheirada no mundo, ou uma boa cheirada no namoro errado, uma boa cheirada em negócio errado, em vida errada, tá? Está tudo aqui, ó. Está tudo computado aqui, tá? Está aqui como que se diz? Está aqui no HD. Agora, na hora só de clicar. Um dia que botar o dedinho lá, vai abrir a tela para ele. Até que um dia ele chega com fome e diz: eu quero comer desse guisado que você fez, que comida boa. Eu só dou para você se você me der a sua primogenitura. Vamos fazer um negócio? Mas ele fechou o negócio na hora. Ainda fala assim a Bíblia: de que me vale a minha primogenitura se eu estou com tanta fome? De que me vale eu ser um crente se eu tenho tanto problema? De que vale eu ser uma crente? Estou ficando titi num caso. Tem tantos por aí desesperados assim, né? De que me vale eu ser um crente e tenho que trabalhar, tenho o carro na minha mão? E vai reclamando da vida. E o diabo está sempre na escuta, tá? E um dia ele falou para o seu irmão: olha, o que vale a minha primogenitura? Tá bom, vamos fazer o negócio. Fecharam o acordo, tá? Ele comeu, satisfez a sua carne, e Jacó saiu feliz com a primogenitura. Quando a ficha caiu, a Bíblia diz que ele chorou, e não tinha mais lugar para arrependimento, mesmo com choro.
Esse é o homem que vende a sua primogenitura, que teve a oportunidade, como Agostinho de Hipona teve, de receber o Espírito Santo. Na hora de receber, rejeitou. Esaú teve a oportunidade de ser o primogênito e rejeitou. O outro que não tinha, mas o desejo do seu coração, levou a ser o primeiro. Jacó passou a ser um príncipe. Lutou com Deus. Foi homem de coragem, de fé. Trabalhou 7 anos e casou com Léia, e mais 7, aí casou com Raquel, e mais 6, ficou milionário, mais rico do que Labão. Depois ele pega tudo que tinha, vai para casa, e vai indo para casa, e o seu irmão veio para matá-lo. Ele corre para o vale e luta com Deus. Quando ele sai do vale, Jacó ficou lá e saiu do vale Israel. Um príncipe saiu do vale. Assim que Deus faz, Deus te propõe uma luta. Venha lutar comigo, eu vou te dar uma experiência, mas você vai ter que lutar. Venha lutar comigo. Você entra no vale e Deus quer que você prove para você mesmo que você é um cristão. Você não precisa provar para Deus que você é crente, porque Deus sabia quem era Jó, Deus sabia quem era Abraão. Agora você tem que provar para você quem você é. É isso, provar que eu sou um crente. Quando as lutas levantam as grandes ondas impetuosas, você é capaz de encarar aquilo, dizer: eu creio que Deus é maior do que isso que está diante de mim. Isso não é nada, isso pode até me matar, mas eu não vou me render. Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia. Cada filho que Deus chama, Deus dá um teste, Deus dá uma experiência, e você tem que passar por ela. E nem tinham eles nascido ainda, e nem feito o bem ou o mal. E foi o pensamento, vejam, foi o pensamento, e depois que esse pensamento tinha sido expresso, Deus comprou de volta Jacó, porque Jacó somente era semente. Apenas Jacó tinha a semente. É por isso que ele tinha respeito à primogenitura, o pacto de Deus. Ele tinha respeito por aquilo. A leitura que você faz sobre isso, parece que ele era um egoísta, um trapaceiro, né? Aquele que fazia negócio às escusas. Não, ele tinha respeito. Nós temos que entender a maneira que o Espírito Santo trata com isso aqui. Ele tinha respeito pela primogenitura, porque se ele tivesse, ele sabia como tratar dela. E você acha que Jacó lá no vale, você acha que Jacó, quando foi ameaçado pelo inimigo, que era o seu irmão, ele não lembrou? Lá atrás, há muitos anos, eu passei a ser o primogênito, e por causa disso eu tenho que encarar essa situação. Eu comprei esse problema, eu adquiri esse problema, eu arrumei o inimigo. Esaú é meu inimigo. Ele sabia que aquilo que estava acontecendo com ele era exatamente por causa da maneira, da atitude dele, o respeito que ele tinha pela primogenitura. Ele adquiriu a primogenitura, e por isso ele trabalhou 7 anos, e trabalhou mais 7, e trabalhou mais 6, e Deus fez dele um homem rico, por causa da sua primogenitura. Ele queria casar com a mulher certa, e a mulher certa era Raquel, a mulher que ele amava. Deus te mostra a pessoa certa, Deus te mostra a coisa certa. Então ele mostrou, ele saiu da casa do pai e foi aonde estavam os seus parentes, Labão. A história é maravilhosa, a história é longa, daria para pregar pelo menos umas 2 horas sobre isso, sobre a trajetória de Jacó. Mas o que estava no pensamento de Jacó, agora está sendo concluído, está acontecendo na prática. Trabalhando 7 anos por uma mulher, depois mais 7, ele trabalhou 14 anos para casar com Raquel.
E o que Raquel deu para ele? Deu um José. E deu um Benjamim para ele. Foi isso que Raquel deu. E quem foi José? Governador do Egito. Quem foi José? O filho da prosperidade. Quem é Benjamim? Benjamim é o remanescente de judeus que aguarda agora a vida de Elias e Moisés. Você então observa que o que ele buscou, ele encontrou lá na frente, e as lutas que ele enfrentou foi por causa da primogenitura dele. As lutas que nós encontramos é por causa da nossa eleição, é por causa da nossa chamada, é por causa da nossa predestinação. Nós encontramos luta sim. Não tem um crente que não está nesta hora numa luta ferrenha, dia após dia, a situação cada dia mais difícil para cada um de nós, filhos na escola, problemas na escola, problema na igreja, problema financeiro, problema por todos os lados, mas você escolheu servir a Deus, você escolheu esta mensagem, você escolheu ir para o céu, você escolheu caminhar com Jesus Cristo, você escolheu guardar a palavra e você não abre mão disso. Foi a minha escolha que me fez o que sou. É a sua escolha que te fez o que você é. Os seus pensamentos estão se manifestando. Acabei de ler aqui. Agora, é por isto que ele tinha respeito à primogenitura, o pacto de Deus. Se forem verdadeiras sementes, vocês ouvirão esta palavra. Eu vou ler como está no português aqui. Se forem verdadeira semente, vocês ouvirão esta palavra. E o Espírito batizará você no corpo de Cristo, enchendo-os e dando-lhes poder, e vocês receberão a palavra para o seu dia e era. Veja quão clara se torna a verdadeira evidência quando a palavra é revelada a vocês. Notem novamente, Jesus era a semente real. Ele viveu em um corpo humano. Quando o Espírito chamou, a palavra manifesta pensamento. Ele foi para o Jordão, foi batizado em água. Depois de obedecer a palavra, o Espírito Santo veio sobre ele e a voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz não disse: este tornou-se meu filho. Jesus era o Filho. O Espírito Santo apresentou-o como filho perante todos eles. Depois de ter sido cheio deste modo, o mesmo modelo sustentado no Pentecostes por todo o tempo depois, ele entrou no poder anunciado e recebeu a plena revelação de Deus e procedente de Deus para aquele dia. Pois bem, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é que o crente recebe a palavra para a época que ele vive. O verdadeiro batismo do Espírito Santo, que você recebe a palavra para o tempo que você vive. O tempo nosso é esse. A palavra nos dias de Lutero estava em um outro lugar. A palavra nos dias de Lutero estava lá na semente brotando. E você não pode exigir de uma planta que acaba de germinar e tem 2 folhinhas e estão crescendo.
Essas duas folhinhas estão como se diz, se desenvolvendo. Você não pode exigir de uma planta quando ela está com seus galhos, suas folhas, suas flores. Você não pode colher nada dela. Você vai colher de uma planta que acabou de brotar? Você vai colher de uma planta que está na florescência, que está florindo agora? Você vai exigir de uma planta que ainda agora tornou-se só casca, ainda não tem grão? Não. Mas quando chega o momento que esta planta, toda a vida passou, todo o processo da vida passou, todos os estágios dessa planta passou e terminou na semente, o que você exige dessa planta? A vida dela, a semente dela, o poder dela, o mesmo poder que caiu no pó é o que está aqui em cima na semente. O que existe dessa igreja? A vida, a semente está aqui. O que exige desta igreja? A vida da pessoa do Senhor Jesus Cristo, manifestando em nossa vida os seus pensamentos. Isso parece simples, mas é grandioso. Você chegar numa planta, abrir assim, e não ter nada dentro ali, só tem casca, e não tem nenhuma semente ali dentro. Esta planta teve oportunidade de produzir, mas no tempo dela produzir, ela não foi capaz, ela foi nula, estava vazia. Não tinha vida lá dentro. Agora o que exige? Exige a vida, exige a semente da planta, porque terminou, passou todos os processos dessa planta e terminou na semente. O que exige dessa igreja? Exige fé de Jesus Cristo. O que exige dela? A ressurreição de Cristo nela. O que exige dessa igreja? O arrebatamento que está na sua alma. O que exige desta mulher? O que existe dessa mulher? Ela é uma dama perfeita. Ela está desposada com um homem chamado Jesus Cristo. E o caráter desse homem é o caráter desta mulher. A vida desse homem está nesta mulher. Ele e ela se tornam o mesmo. Isso é a mensagem que Deus enviou. Eu tinha uma outra parte. Vou deixar para sexta-feira aqui. Até está anotado aqui. Uma parte muito significativa que eu falei e não cheguei lá, sabe? Que não vai dar tempo. Mas senão eu ia chegar lá para mostrar que você tem que procurar as coisas no lugar certo, no endereço certo. Você não vai procurar os dons carismáticos hoje. Você não vai procurar hoje uma igreja só luterana justificada, ou uma igreja somente santificada. Nós procuramos, neste tempo, a bendita pessoa de Jesus Cristo. Vou ler algo aqui. Tem duas passagens que eu não tenho tempo de ler, que está em almas que estão em prisão. Agora vejam. Olha a seriedade disto aqui. Por isso que eu disse, os 7 selos, aonde apresenta Jesus Cristo aqui na terra, está nessa mensagem aqui, ó. Com toda a clareza, parágrafo 41 da brecha. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Agora, se você for lá, em Apocalipse 5,
buscar. Quando for revelado, Cristo teria que estar aqui. É que o profeta afirma aqui. Cristo colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. Assim como foi João, estava entregando sua mensagem ao mesmo tempo que o Messias veio nos dias. João sabia que ele o veria, porque era ele quem o introduziria. O que o profeta está dizendo aqui, lá na mensagem, parágrafo 208 da mensagem, Almas Encarceradas, ele diz: Jesus Cristo se apresenta nos selos, mas não neste selo, que era o sétimo que ele estava pregando, mas se apresentou em outra mensagem. Quando você procura encontrar, aí o profeta fala assim, lá você só encontra meia hora de silêncio, mas aqui você encontra ele na terra. Agora, é isso que eu queria dizer. Você vai encontrar exatamente se procurar na fonte certa. Nós nunca devemos ser precipitados e julgar uma causa antes que ela seja esclarecida. Isso é muito importante, que nós podemos chocar com o próprio Espírito Santo em nosso meio, quando julgamos uma causa antes dela ser esclarecida. Isso é muito sério. Eu não posso julgar um caso. Quando mandei o irmão Fábio ler aquela matéria, eu queria saber o fundamento daquilo. Quando você leu, eu lembrei. Que eu já tinha lido a matéria, que foi uma feminista que foi fundadora do Dia da Mulher. Aquela que você falou, eu li, entendi. Então, eu quero falar com fundamento histórico e verdadeiro. Então, eu como cristão, nós como cristãos, não apoiamos qualquer coisa que fique entre uma dúvida, entre homem e mulher. A mulher tem exatamente seu lugar na Bíblia. O homem tem o seu lugar na Bíblia. E os dois têm lugar no céu. Amém? E os dois têm lugar no céu. Esta é a verdade. Não queiramos inverter os valores, porque eu vou ter que tratar com Deus. Romanos, capítulo 1, verso 26. Não inverta isso. Eu vou terminar. Vamos ficar em pé? Sabe o que Paulo falou? Falei 26, né? Romanos 1, 26. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, tá. Pode ler a partir de 25. Pelo que também Deus os entregou. Eu estou lendo 24, né? Tá bom. Pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, que é desejo, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais o Criador, a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros,
varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha o seu erro. Como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Então, aqui é uma escritura, é uma passagem bíblica, que ela é reprovada por todo movimento feminista no mundo. Essa aqui. Tá? Mas eles já estão julgados aqui. É aqui que eles estão sendo julgados. Porque eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Ser murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, reconciliáveis, sem misericórdia, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que os tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Tem aqueles que são praticantes, entram na política e faz movimentos, né? E tem outros que não praticam, mas defendem e apoiam. Estão tão condenados quanto aqueles que estão na prática. É por isso que hoje eu vim pregar essa aqui com este fundamento. Deus conhece os nossos pensamentos e eles são manifestos. E eu creio que os pensamentos de Deus estão no eleito. O que você é nesta noite foi Deus que trouxe e você se manifestou. A grandeza, a glória, tá? A grandeza imensurável, impensável de Deus num tempo tão perverso como este, chamar você para fora do mundo, para ser a dama que você é, ser o homem que você é, ser o jovem que você é, ser quem você é. Não é que você quis. Nós somos os pensamentos manifestos de Deus. Se Deus não pensasse em mim pregando aqui, e você aí adorando nesta noite, você não estaria aqui. Aqui está a manifestação dos pensamentos de Deus. Amém? Por isso que eu me conformo com a minha velhice, eu conformo com as coisinhas que às vezes eu não gostaria de ser, mas isso me ajusta, né? Tem coisas que eu queria fazer melhor, não consigo. Tem pessoas que têm uma índole diferente da outra, que tem umas que são mais avançadas, outras que são um pouquinho mais atrás. Não importa. Se você está lá na frente, é uma pessoa muito esclarecida, é uma pessoa, como se diz, que não tem enrosco com nada, esclarece tudo, e tem outra dificuldade, até para explicar um assuntozinho, tem tanta dificuldade. Não tem problema. O que você é, se é bonito, é feio, se é casado, solteiro, se é mãe, se não é, se é velho, se é novo, não importa. Você tem que perceber e receber uma coisa, que o que você é hoje, crendo nesta mensagem, amando essa mensagem, amando a Deus, redimido pelo sangue, você é a manifestação do pensamento do Senhor. Amém. Vamos orar.